Bom, como muitos aí já sabem, nesses últimos 2 anos eu financiei 2 motos e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar o financiamento no favor de vocês e não precisar pagar aquele monte de juros. Então é uma coisa que eu fiz, vou estar mostrando para vocês aqui as 2 motos que eu financiei, que no caso foi uma Fan 160 2021 e uma CB Twister 2021 também, versão ABS. Então eu vou estar falando aqui no decorrer desse vídeo aqui quanto que foi que eu dei de entrada, quanto que ficou cada parcela dela, vou estar mostrando aqui, fazendo o valor, mostrando o valor que eu vendi ela e se compensou ou não ter essa moto ou financiar ela, ou se compensava fazer um consórcio no caso, porque claro que nesse caso aí era porque eu não tinha como comprar ela à vista. Então deixa eu me apresentar aqui e vamos começar esse vídeo. E aí galera, beleza? Então tá começando aí mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Caê. E bom, galera, no vídeo de hoje aí, como eu já estava falando com vocês, eu vou estar falando aí sobre as 2 motos que eu tive financiada, então vamos para o conteúdo. A primeira moto que eu vou estar falando aí foi a Fan 160. No caso dela, o valor dela era de 14 mil e alguma coisa na hora, e eu consegui dar 4 mil de entrada e financiar, como vocês estão vendo aqui, 10.229,17 centavos. Financiei em 48 vezes, no caso. Como vocês podem ver aí, eu financiei com as parcelas de R$ 360. Sempre eu pagava um pouco antes, então a primeira parcela eu paguei por 354, a segunda 356, 354 de novo, e por aí foi. Até que chegou aqui no 6º mês com ela. Quando chegou no 6º mês, eu vim aqui nas últimas e consegui pagar 7 parcelas. Então, eu paguei a 48 parcelas no valor de R$ 122, R$ 125 e por aí foi. Eu fui voltando aqui. Então, eu paguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu paguei até a 41. Então, o que eu queria falar com vocês era isso. Quando vocês pegam e adianta a parcela do financiamento, principalmente se ele for o financiamento CDC, que é Crédito Direto do Consumidor. Se eu não me engano, a sigla significa isso. Você consegue adiantar as parcelas e quanto mais você adianta, mais juros eles têm que tirar. No caso, essas primeiras aqui, como vocês podem ver, a primeira eu tinha pagado ela quase sem juros nenhum, a segunda eu paguei com um pouquinho de juros, a terceira mais um pouco de juros e por aí foi. Então, quanto mais você for topando com a que você estava pagando aqui do mês, mais caro a parcela vai ficando, entendeu? Até chegar no valor que você tá pagando ali naquele mês. Nesse 7º mês aqui, eu fiz isso. Quando chegou no 12 meses aqui, no caso 1 ano certinho com ela, eu peguei e vendi ela. Eu fiquei com ela 1 ano exato e quis vender ela para pegar a CB Twister. Vendi ela por 14 mil na hora. O cara acabou de quitar ela. No caso, eu vendi para uma loja. Eles quitaram o restante dela. Por isso que você pode ver que a parcela foi em 300, 293, 298, por aí foi abaixando, até topar com aquela que eu já tinha pagado. No total de financiamento, eu paguei nessa moto 12.700, mais 4 mil de entrada, ela ficou por 16.700. Vai estar passando aí o valor certinho na tela. Ela, na hora que eu vendi, a tabela dela estava 14.500, eu peguei e vendi ela por 14 mil. Então, tecnicamente falando, eu tomei 2.700 de prejuízo, mas lembrando, eu aproveitei 1 ano com essa moto e ela já tava com 8 mil, quase 9 mil rodadas. Eu vendi ela realmente ainda zero, falando assim, com pouco rodado, mas eu andei nela por 1 ano e tecnicamente então eu paguei R$ 2.000, que foi o que saiu do meu bolso. Pra mim, se eu fiz esse negócio foi porque compensou muito. Aí eu peguei, que eles me deram de volta, foi R$ 6.000. Esses R$ 6.000 eu dei de entrada na Twister 2021. Na hora ela tava custando 20 mil. Exato. Eu peguei e dei esses 6 mil de entrada e como vocês podem ver aqui, ela tá aqui, eu financiei 14 mil. Como vocês podem ver, realmente foi esses 20 mil que ela tava. Financiei em 48 vezes também, uma parcela de R$ 460. R$ 100 a mais do que a outra, por isso que compensou. Porque quando eu vi, eu falei, cara, eu vou estar saindo aí de uma 160 para uma 250, pagando ali R$ 100 por mês. Tudo bem que eu já tinha pagado 1 ano e vou estar voltando esse 1 ano para trás. Mas eu já tinha esse plano de pagar adiantado, então para mim não ia fazer muita diferença assim. Fui lá, peguei e comecei a pagar ela. Então, como vocês podem ver aí, a primeira parcela eu paguei 457,27.
depois 457 também, 457, e por aí foi. Nessa base aí, que ela era R$ 460, eu pagava alguns dias antes, já ganhava aquele descontinho. No caso, eu paguei até a 17 parcelas, eu fiquei com ela 1 ano e 5 meses. Nesse 1 ano e 5 meses com ela, eu aproveitei muito, ela já estava com quase 12 mil rodados, se eu não me engano, ela ia bater 12 mil naquele dia. Lembrando que ela estava com os pneus original, todas as duas motos minhas, eu gastei realmente só com revisão, no caso, eu gastei somente com a revisão ali preventiva, eu gastei muito pouco nisso daí, eu peguei e vendi ela do mesmo jeito, para quitar ela. Então, quando chegou aqui na 17, eu resolvi vender ela, porque eu precisei fazer uma cirurgia, como vocês sabem aí, eu tive um acidente e tudo mais, então eu tive que vender ela. Acabei vendendo ela agora, uns dias atrás, eu já até fiz vídeo aqui no canal mostrando que eu tô à procura de uma moto nova e tudo mais. Se caso você quiser ver essa saga aí de eu procurando alguma moto e me ajudar a escolher qual moto que eu trago aqui pro canal, eu peço que você se inscreva aí no canal e deixe seu comentário também de sugestão de qual moto que você acha que eu deveria trazer aqui pro canal. Beleza, como vocês podem ver aqui, deu a mesma coisa. Eles foram lá e adiantaram todas as parcelas. Então, a 48 aqui, eles pagaram 242, 246 na de cima, 252 a outra e por aí foi. Até eles topar na 17, que no caso era que eu tava pagando. Então, nesse caso aí, como eu já tinha falado, eu dei 6 mil de entrada nela. Esse valor todo aqui, para eles quitar e o tanto que eu paguei, ficou em torno de 18 mil. Então, no total aí, eu paguei nela 24 mil. Eu comprei ela por 20 e eu consegui vender ela tecnicamente bem, mas quando eu fui vender eu tive que descontar a documentação desse ano, mais a troca de pneu dela e tudo mais. Eu resolvi fazer isso, de deixar eles descontar todos os 2 pneus dela, porque era original ainda de fábrica e ela já estava na hora de trocar pelo menos o traseiro ali. Então eu resolvi fazer isso daí e tal para ser um bom negócio para todos os dois lados, para ninguém sair perdendo. Então, na hora que eu vendi, a tabela dela estava 21.500. No caso, eu fiquei com ela aí em torno de 1 ano e meio, como eu já tinha falado, e eu acabei pagando nela em torno de R$ 4.000. Lembrando que esses 4 mil aí, eu não estou falando da minha volta nem nada do tipo, mas foi o que eu gastei ali do meu bolso com ela. Essa foi uma moto que eu fiquei com ela 1 ano e 6 meses e, tecnicamente falando, eu não tive nem lucro ao vender ela e nem prejuízo, porque quando eu fui vender, eles me deram a volta era mais ou menos ali o que eu já tinha gastado com ela, claro que igual eu falei, descontando o pneu, descontando a documentação ali, então ficou elas por elas. Então, se caso você quiser ver aí, continuar vendo a saga do canal, eu peço aí para você se inscrever no canal. Então, essa daí foi a minha experiência com financiamento. Para mim, no caso, que sou muito ansioso, não conseguiria pagar um consórcio sem saber quanto era que eu ia pegar aquela moto ou algo do tipo, eu preferi fazer o financiamento. Como vocês podem ver aí, em 2 anos, 2 financiamentos, o meu score no banco aumentou bastante. Eu consegui movimentar bem o meu score no banco e mesmo assim eu aproveitei 2 motos aí no decorrer de 2 anos e pouco e isso para mim foi muito bom, entendeu? Eu tive 2 experiências com moto e acaba que anulou, porque o que eu fiquei de prejuízos, vamos dizer assim, que foi aqueles 2 mil e pouco na 160, eu tecnicamente recuperei nisso. Por quê? Por causa da pandemia, os valores da moto até hoje está só aumentando. Não estou vendo o mercado de valor de usados abaixando. Então, se caso você der sorte de conseguir vender na tabela ali ou trocar com alguém tabela a tabela, você vai ver que compensa demais, até mesmo financiar. Então depende aí do seu ângulo de vista. A primeira vez quando eu fui pegar a 160, que eu olhei ali e falei assim, eu vou pagar 48 vezes de R$ 360, só isso daí vai ser 17 mil. Se você for contar ali mais o que eu tava dando de entrada, que era 4 mil, uma 160 ia ficar para mim por 21.200. Então era muito dinheiro naquela hora ali. Eu peguei e falei, cara, não compensa. Mas depois eu parei e pensei melhor e falei, será que eu ia ter a oportunidade de ter alguma moto a não ser financiada? Eu ia conseguir juntar os 14 mil dela, então, e dar nela à vista? Eu vi que não. Então, eu pensei, analisei, estudei sobre financiamento até chegar nisso daí e falei, cara, eu posso pagar ela em 2 anos, 2 anos e meio, com esse valor aí de parcela, eu consigo pagar ela e eu ia conseguir deixar ela por 18 mil na hora. Então, para mim já era um bom negócio, porque nesse planejamento meu, uma moto de 14 eu ia estar pagando somente 18, que já é um bom valor.
Então eu gostei muito dessa ideia, fui lá e financiei. E acaba que eu paguei 16. Eu paguei 2.000 a menos do que o esperado e ainda tive a oportunidade de ter outra moto e por aí vai. Então, claro que você tem que analisar para ver se não está sendo ali um juros abusivos, se caso você não está sendo passado para trás ali pagando o preço de 2 motos, até mais de 2 motos naquele financiamento, e se caso você vai conseguir pagar aquela parcela do mês e talvez adiantar mais uma lá no final. Isso seria o mais ideal, se caso todos os meses você conseguiria pagar aquela parcela e a última, e ir topando. Se caso você gostou das dicas aí e gostou desse vídeo, eu peço aí que você comente aí no vídeo o que você achou disso. Peço que você se inscreva no canal. Tô ficando por aqui. Tchau!